Irmãos, quem já leu esse salmo aqui, sabe que é um salmo que eu acredito que todo cristão, ele já disse esse salmo, falou esse salmo no seu dia a dia. Porque esse salmo aqui, Asaf está em um momento de conflitos, um momento de angústia, um momento de transtorno em sua vida espiritual. E eu quero trazer uma mensagem que Deus ele tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos pelo que Asaf passou, já enfrentamos o que Asaf enfrentou, já presenciamos o que Asaf presenciou. Então eu quero dar uma boa notícia a você. Da mesma forma que Deus falou com Asaf, Ele vai falar com você e Glória comigo. Amém? A Deus. Eu creio, Pai. Salmo de número 77, versículos 13 e 14, que diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Aleluia. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você repetisse uma frase comigo. Diga assim: momentos de uma vida cristã. Todos nós passamos por um momento em nossas vidas. Em nossa vida cristã, passamos por altos e baixos. Eu acredito que todos aqui já pensou em desistir. Já pensou fazer feito tem um ditado popular: chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto e dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero te servir mais. Eu não quero fazer o que o Senhor me pediu para me fazer. Eu acredito que muitos aqui, ou se não todos, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu digo que comigo já aconteceu. Eu disse: Senhor, não quero mais, não preciso mais. O Senhor esqueceu de mim. Na verdade, todo ser humano, ele faz essa autoanálise e pensa que para a sua vida não tem mais jeito. Só que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia. Ele é um Deus que não age segundo as nossas expectativas. Ele não age segundo o seu e o meu pensamento. Ele não age segundo o seu querer e o meu querer. Mas Ele faz a vontade dEle sobre a sua vida. Aleluia. E a minha vida. Então eu quero dizer a você, se você entrou neste lugar dizendo: Senhor, esse é o último culto que eu vou para a igreja. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não fizer algo na minha vida, esse é o último culto que eu vou na ADVEC Caruaru. Então eu quero dizer, meu irmão, que você veio ao lugar certo. Porque o Deus que restaurou a vida de Asaf vai restaurar a sua vida também. O Deus que restaurou o ânimo de Asaf vai restaurar o seu ânimo também. O Deus que ressuscitou os sonhos de Asaf mostrou a Asaf dizendo: ó Asaf, o que eu fiz na tua vida, o que eu fiz no passado, eu posso fazer no presente e posso fazer no futuro. Então, meu irmão, eu quero dizer a você: não desanime, não pare, porque Deus é na sua vida. Deus, Ele quer continuar fazendo a boa obra na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, esse salmo, ele vai falar da vida, um pouco da história do salmista Asaf. Asaf era um levita, um camarada que foi instituído por Davi, foi nomeado por Davi como líder do louvor, vamos dizer assim no nosso ditado popular, líder do louvor na sua igreja. Davi chegou e disse: Asaf, está aqui a responsabilidade em suas mãos de você preparar todo o culto para adoração ao Senhor. A Bíblia vai relatar, alguns historiadores vai dizer que Asaf escreveu 12 salmos. E no decorrer do tempo, Asaf transcendeu a Davi. Ele passou a também servir como líder, um dos líderes instrumentais, um dos líderes do louvor do reinado de Salomão. Quando a arca chegou em Jerusalém, Asaf foi quem organizou todo o culto de adoração ao Senhor. No reinado de Salomão, quando foi a inauguração do templo, Asaf também foi um dos organizadores. Ou seja,
Asaf sabia, conhecia, sabia como adorar a Deus. Aleluia. Sabia como oferecer um culto a Deus. Aleluia. Asaf sabia de todas as formas de agradar a presença de Deus, de deixar o ambiente com um cheiro suave da presença do Senhor. Então, meu irmão, o que me chama a atenção quando eu comecei a ler, eu disse: Senhor, como é que Asaf conhece tanto o Senhor? Como é que Asaf monta toda uma estrutura para adoração ao seu nome e Asaf escreve um salmo desse? Porque se nós formos ver no decorrer dos versículos anteriores, Asaf está de uma forma ou de outra blasfemando contra Deus. Asaf está dizendo a Deus: Senhor, onde o Senhor está? Então, irmãos, eu quero nessa noite falar de momentos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Momentos que nós enfrentamos que às vezes nós dizemos: Senhor, onde é que o Senhor está? Alguém já falou assim? Já pensou assim? Acho que ninguém, só eu. Mas Deus vai falar no nosso coração. Amém. E que momentos são esses que nós enfrentamos? Que momentos são esses de uma vida cristã? Em primeiro lugar, momentos de angústia. Acredito que todo cristão já passou, ou está passando, ou vai passar por um momento de angústia. Momentos que nós dizemos assim: Senhor, tem misericórdia de mim. A angústia, ela é tão terrível que ela prejudica no nosso dia a dia. Ela prejudica nos nossos afazeres. O significado da palavra vai dizer que a angústia, ela tira aquilo que nós tínhamos vontade de fazer. Então quer dizer, um dos princípios, uma das coisas que nos ocasiona no momento da vida cristã é a angústia. E eu quero abrir um parênteses aqui, no versículo 1 vai dizer o seguinte: clamei a Deus. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o capítulo quase todo. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Se nós formos atentar aqui, Asaf clamou ao Senhor. Asaf clamou, só que o clamor de Asaf foi para um momento de angústia que Asaf estava enfrentando naquele exato momento. Só que às vezes, quando nós estamos angustiados, estamos passando por momentos de dificuldade, de angústias, nós pensamos que Deus ele não ouve a nossa oração. Nós pensamos que Deus não está de ouvidos atentos ao nosso clamor. A palavra clamor, ela significa gritar, protestar, implorar, bradar com a voz. Ou seja, meu irmão, o Senhor ele não consegue ficar quieto quando ele vê a oração de um justo dele. O Senhor ele não consegue ficar de braços cruzados, esperando, ouvindo o clamor da sua igreja, ouvindo o clamor de um filho seu e dizendo: clama mais, grita mais. Não, o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno em ouvir a nossa oração. O Senhor ele é fiel para que você e eu clamamos a Ele e Ele responde às nossas orações. Só que quando nós enfrentamos um momento de angústia, muitas das vezes nós não ouvimos, não estamos sensíveis ao que o Senhor ele quer falar conosco. Às vezes, como estamos enfrentando esse momento de angústia, não percebemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Asaf foi assim. No versículo 2, Asaf busca uma resposta. Ele vai dizer: no dia da minha angústia busquei-os ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ou seja, a Bíblia relata que Asaf estendeu as mãos para adorar o Senhor, para dizer: Senhor, me socorre, eu preciso do teu socorro. Só que o texto vai dizer mais na frente que Asaf procurava uma resposta, só que o salmista ele não permitiu ser consolado pelo Senhor. Veja o que é que a angústia traz sobre a nossa vida. Veja o que é que a angústia ele pode causar ao nosso desfavor. Às vezes nós nos blindamos tanto, nós pedimos: Senhor, atenta para a minha oração, atenta para o meu clamor. Só que muitas das vezes nós não deixamos o Senhor nos consolar. Eu tenho a experiência nesses últimos 15 dias
de ser pai, e no primeiro dia o povo disse: você vai ver, a criança não pode fazer um que você se levanta. Meu irmão disse: isso é frescura, isso aí não é verdade não, meu irmão. Na primeira noite que a criança estava em casa, ela parece que é um gato, mia, toda vez, meu irmão, passei a noite inteira sem dormir, ficava assim, no berço. Eu digo: Senhor, quando foi depois do dia, eu disse: minha filha, eu só vou me levantar quando você chorar. O interessante é que Deus é da mesma forma. Deus, Ele só quer que nós estejamos dispostos a ser consolados por Ele. Só que às vezes o momento de angústia nos impede de ser consolados pelo Senhor. Meu irmão, eu quero dizer a você, se você entrou por essas portas triste, cabisbaixo, angustiado, eu sirvo a um Deus que pode suprir a sua necessidade. Eu sirvo a um Deus que pode transformar essa angústia em alegria. Aleluia! Eu quero dizer, se você entrou aqui com o Espírito dizendo assim: hoje eu vou me suicidar, hoje eu vou tirar a minha vida, eu quero repreender agora esse espírito de morte. Eu sirvo a um Deus que tem um espírito de vida para a sua vida. Eu quero dizer a você, se as suas angústias interromperam os seus sonhos, hoje tem ressuscitação de sonho para a sua vida. Hoje tem mudança de Deus para a sua vida. Basta você querer ser consolado pelo Senhor. O Senhor está presente nesse lugar para consolar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer o que você necessita. Agora basta que você e eu queiramos que o Senhor nos console. Aleluia. Asaf impediu. Se nós formos atentar para o texto, diz assim, no dia da minha angústia busquei ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. O texto é claro. Ele buscava ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Se estendeu em busca da adoração. Disse: Senhor, eu já estou te buscando. Eu vou levantar a minha mão para ver se o Senhor me vê, para ver se o Senhor me ouve. Mais adiante vai dizer: a minha alma recusava ser consolada. Ou seja, ele não deixou. A angústia de Asaf estava num ponto que ele não deixou o Senhor consolá-lo. Nós enfrentamos esses momentos. Nós enfrentamos esses momentos de angústia. Asaf enfrentou. Mas, irmãos, que nós saiamos daqui convictos que o Senhor quer transformar isso em nossa vida. Convictos que o Senhor, Ele quer tirar essa angústia do nosso coração. O Senhor está disposto a ouvir a nossa oração. O Senhor está de ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Como foi que você, será que você está sem forças até de clamar ao Senhor? Mas Ele ouve as tuas palavras, Ele ouve os teus pensamentos. Meu irmão, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é onisciente, Ele conhece aquilo que não veio à nossa boca. Ele já conhece, porque Ele nos criou, Ele nos formou. Então, em segundo lugar, que momentos são esses da vida cristã? Conflitos internos. Todos nós passamos por conflitos internos. Dúvidas, perguntas, o porquê. Passamos. É fato. Acontece alguma coisa em nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? E dentro dos conflitos, tem uma coisa que prejudica muito as pessoas. São as lembranças do passado. O Senhor me deu uma mensagem, que vou ter a oportunidade de ministrar aqui, sobre algumas marcas do passado. E eu conversando com uma psicóloga, que eu não vou dizer o nome, que é Mirna, eu não estudei psicologia, e ela falou, me orientou, disse: as marcas do passado influenciam no seu futuro. Quer dizer, tanto coisas boas, como coisas não tão boas, não vou dizer nem que ruim, não, coisas não tão boas. Ou seja, conflitos internos vai trazer lembranças do passado. Vamos para o texto, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Asaf lembrava de Deus no tempo que ele oferecia
os cultos a Deus lá no passado. Ele estava questionando a Deus porque a presença de Deus estava ausente da vida dele naquele momento. Ele começava a se lembrar e aquilo gerava um conflito dentro dele, dizendo: Senhor, Tu não és o Deus do passado? O Senhor não está presente na minha vida hoje? Meu irmão, às vezes nós não estamos prestando atenção, vou falar bem no popular, não estamos prestando atenção no que o Senhor quer falar conosco. Às vezes, eu gosto muito daquele hino de Samuel Mariano, depois do culto, que ele fala: que saudade. Meu irmão, o Senhor quer ser nosso amigo. Eu preguei aqui a última vez, hoje está com um mês, e eu falei sobre isso. O Senhor quer ter intimidade conosco. O Senhor nos formou para substituir a Satanás, e Ele fez com o intuito de nós adorarmos a Ele. Ele fez você e eu a sua imagem e semelhança. Ele disse: olha, eu vou te colocar o fôlego de vida para que você me adore, para que você me engrandeça. Então, meu irmão, às vezes nós viemos à casa do Senhor, só Deus sabe o dia que nós enfrentamos, mas mesmo assim o Senhor quer dizer: meu filho, eu te dei um fôlego de vida, tu se levantou da cama, tu comeu, tu andou, tu passeou, tu enfrentou as lutas do dia a dia, porque eu te dei força. Então você tem motivo de sobra de levantar as suas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é na minha vida, independente dos conflitos que eu tenho enfrentado. Oh, aleluia. Lembranças do passado traz recordação, cumprimentos de algumas coisas, expressões de amizade. Ou seja, Asaf estava questionando aqui: Senhor, eu lembro-me da amizade que eu tinha com o Senhor. Eu lembro-me do que eu ofereci ao Senhor. Meu irmão, está Fernando Júnior aqui, e ele sabe. Às vezes eu já questionei a Deus: Senhor, por que o Senhor não me fez cantor? Meu irmão, minha esposa, misericórdia, eu estou tomando banho, eu sou cantor de chuveiro. Ela disse: meu filho, pelo amor de Deus, os vizinhos vão pedir baixa aqui do prédio e vão embora, porque é melhor você cantar mais baixo. Mas é uma coisa que o levita tem de adorar a Deus, que a mesma sensação que um pregador tem de transmitir a palavra, de pregar, de pegar no microfone e falar da palavra do Senhor, eu acredito que o levita tem uma responsabilidade a mais, porque ele está preparando o culto para Deus. E Asaf sentia essa falta. Asaf sentia essa falta de adoração ao Senhor. Outra coisa que os conflitos internos ele causa em nós é saindo da acomodação. O Senhor quer que nós saiamos da acomodação. Às vezes nós estamos num ponto de conflito que para a minha vida não tem mais jeito não. Acontece na vida de fulano, não acontece na minha. Deus fala com fulano e não fala comigo. Interessante que Deus só fala com o irmão quando é chicotada. Quando é bênção, foi para ele. E às vezes esses conflitos ele tem nos impedido de aproximarmos de Deus. Ele tem nos distanciado do Senhor. Eu fui líder do departamento de casais, e quando o casal ele briga, que tem um conflito, a primeira coisa é querer não dormir junto, é querer não dormir na mesma cama, ficar distanciado. No outro dia, namoro é diferente. Namoro, o cara brigou com a namorada, antes de chegar em casa ele já liga: amor, estou com saudade. É verdade, mas quando casa, vou dormir hoje não, vai dormir logo no sofá. Vai dormir porque a patroa manda, né? Enfim, surgem esses conflitos que afastam. E muitas das vezes esse conflito, ele quer que nós saiamos da acomodação. Às vezes Deus começa a nos acostar, começa a nos apertar, para que nós tenhamos mais uma intimidade com Ele, para que nós tenhamos mais uma proximidade dEle. E se nós formos ver no versículo 4, vai dizer assim: sustentaste os meus olhos vigilantes.
Estou perturbado que não posso falar. A palavra vai dizer que ele passou a noite em claro. O Senhor não deixou Asaf dormir. Mas irmãos, porque ele estava com conflito, só que Deus estava querendo que Asaf entendesse que Deus queria mostrar que era o mesmo Deus de antigamente. Só que Asaf não entendia isso ainda. Asaf não tinha percebido que Deus não tinha deixado ele dormir. Veja o processo. Asaf clamou a Deus. Asaf se lembrou do passado. E Asaf ficou a noite sem dormir. Meu irmão, às vezes Jonathan foi em casa, na minha casa, montar um móvel. Ele disse: Varão, eu quero dizer que Deus vai te tirar teu sono e tu vai passar a noite sem dormir para tu estudar. Eu digo: está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, eu digo a você, nesse dia que ele saiu de casa eu não consegui dormir. Eu só consegui dormir depois que eu fui estudar. Glória a Deus. Eu disse: mas não podia ser mais distante um pouquinho não? Que era uma segunda-feira, dia de feira. Os irmãos que vão para a feira sabem o que é. Acorda cedo, passa o dia, tal, uma coisa outra cansativa. Eu digo: mas não podia ser no sábado ou na sexta-feira? Quer dizer, às vezes Deus está nos inquietando, Ele está deixando nós sem dormir para que você volte o que você era antes, para que você perceba que Deus não mudou, quem mudou foi você e eu. Aleluia. Quem se distanciou de Deus foi você e eu. É verdade. Asaf não tinha percebido isso. Asaf clamou. O Senhor fez Asaf lembrar do que ele era no passado, do que o Senhor era no passado. Só que Asaf não tinha entendido que Deus estava dizendo: Asaf, eu vou tirar teu sono para que você entenda que eu quero falar com você. Eu quero mostrar que o Deus que operou na sua vida no passado, o Deus que recebeu a sua adoração no passado, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que recebe a adoração hoje. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, se você entrou aqui dizendo: Senhor, nunca mais eu te adorei, nunca mais eu chorei na tua presença, hoje é a noite de você dizer: Senhor, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe a minha súplica, porque, meu irmão, o Senhor quer te tirar do comodismo, o Senhor quer te tirar desse lugar que você está, que não é a essência do que Deus fez na sua vida. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, eu tenho que correr aqui. Glória a Deus. Asaf perturbou-se. Ele foi agitado pelo Senhor. Ele foi confundido pelo Senhor. O Senhor intimidou Asaf com aquela atitude. Asaf passou a noite inteira. Quem aqui já passou a noite em claro? Quem aqui já passou 24 horas sem dormir? No outro dia, meu irmão, sua cabeça está parecendo um bombo. Ninguém pode falar. Se o cara falar lá nas rendeiras, você escuta aqui como se o cara estivesse falando no microfone do seu ouvido. Quer dizer, meu irmão, Asaf passou a noite inteira sem dormir. A Bíblia vai dizer que, na parte B do versículo 4, estou tão perturbado que não posso falar. Sabe o que eu entendo aqui? Asaf não conseguia mais adorar a Deus. Asaf chegou num ponto que ele não conseguia mais adorar a Deus. Fernando Júnior, você que é levita, você que louva, imagine só se você hoje não conseguisse mais louvar o Senhor. Qual era a angústia que ia surgir em sua vida? Tem alguns cantores seculares que dizem: eu não sei o que seria de mim sem a minha voz. Por quê? Asaf sabia o que ele oferecia a Deus. Asaf sabia o que ele poderia oferecer a Deus. Porque, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós já tivemos experiências com o Senhor, não conseguimos mais viver da mesma forma. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, a presença dele é irresistível. Não podemos ser mais da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós estamos no nível mais próximo de intimidade com o Senhor. É aquele negócio, meu irmão. Se eu me aproximo de Wagner e de João, a gente sai. Quantas vezes mais a gente sair e conversar, eu vou me aproximar mais. Da mesma forma é o Senhor. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós adoramos, aleluia, quanto mais nós engrandecemos o nome dele, nós ficamos mais perto da sua presença, nós
nós ficamos mais sensíveis à sua verdade, voz, Senhor. nós ficamos mais sensíveis à sua presença. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que nessa noite você tenha consciência, não porque eu estou pregando, porque de mim eu não tenho nada para falar para você, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Deus, Ele não quer que você se torne, não fique na mesma situação que Asaf ficou, oprimido, a ponto de não conseguir adorar o Senhor. Você tem boca, você tem ouvido para ouvir a voz do Senhor, você tem mãos para levantar engrandecimento a Ele, você tem um fôlego de vida para dizer que só o Senhor é Deus. Então, meu irmão, nada nos impede de dar a melhor adoração ao Senhor, nada nos impede de aplaudirmos a sua palavra, nada nos impede de nos rasgarmos na sua presença, de nos prostrarmos diante dele, porque o lugar mais alto que você e eu podemos chegar é aos pés do Senhor, é prostrarmos na sua presença, é dizendo: Senhor, onde é o lugar melhor de estar se não for na tua presença? Onde é o lugar melhor de estar se não for aos teus pés? Prostrado dizendo: Senhor, não existe Deus além de ti. Recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, meu irmão. Se você veio nessa noite para adorar o Senhor, levante a sua mão, celebre ao Senhor, porque Ele quer receber a sua adoração, Ele quer receber o seu clamor, Ele quer receber, Ele quer ouvir a sua voz nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Ainda nos conflitos internos, Asaf fez uma autoanálise. Versículo 6, acompanhe comigo. De noite clamei a lembrança, o quê? Meu De noite clamei a lembrança, o meu cântico. Quem é levita vai lembrar de quê? Louvor. Asaf já estava começando a entender o plano de Deus. Asaf já estava começando a entender o que Deus queria falar com ele. Ele começou a fazer uma autoanálise. Vamos continuar lendo o texto. Meditei em meu coração e meu espírito investigou. Tem alguns irmãos aqui que estudaram direito e têm uma noção do que é investigar. E uma das palavras que me chamou a atenção é adquirir. E vai dizer que é uma busca minuciosa. É algo que você vai buscar, vai investigar de uma forma que o investigador ele vai fazer de tudo para quem está sendo investigado não saber que ele está investigando. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito investigou os conflitos que Asaf estava sofrendo dentro dele. O texto está dizendo, não sou eu não, o texto está dizendo. O meu Espírito investigou, ou seja, indagou. Ele começou a entender para que foi feito. Asaf começou a entender: Senhor, eu estou entendendo o mistério, eu estou entendendo o que o Senhor quer falar, eu estou entendendo o que o Senhor, para que o Senhor me fez. Se nós formos analisar aqui, o Espírito ele começou a trabalhar novamente em Asaf. O versículo 6 vai dizer que Asaf começou sendo investigado. O Espírito de Asaf começou a investigar aquela situação que ele estava vivendo. Vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Aí, vou ler o 6 para que nós entendamos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. 7. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Veja só, para quem começou, você está entendendo de onde a gente começou, onde Asaf quer chegar? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração a geração? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ou seja, Asaf fez uma autoanálise. Isso é o Espírito falando dentro de Asaf. Asaf, será que o Senhor mudou? Será que o mesmo Deus que operou no passado não pode operar hoje? Será que o Deus que fez os prodígios e os milagres não pode fazer os prodígios e os milagres hoje? Será que o Deus que livrou o povo de Israel
do Egito, tirou do Egito, livrou o povo das mãos de Faraó, não pode livrar da mesma forma hoje? Deus estava conscientizando Asaf de que ele não mudou. Às vezes nós pensamos que Deus mudou. Na verdade, quem mudamos somos nós. Na verdade, nós estamos, às vezes, com uma escama nos olhos, tampamos a nossa visão e dizemos assim: o Senhor não opera, o Senhor não cura, o Senhor não faz milagre. É porque você e eu não temos fé suficiente para crer no que Deus ele pode fazer. Às vezes nós tampamos os nossos olhos sem querendo ver o que Deus ele pode fazer. Asaf estava com seus olhos tampados. Asaf estava num conflito interno que ele não podia ver o que Deus ele poderia fazer em sua vida, o que Deus ele já tinha feito. Aí vai dizer que Asaf começou a mudar. Asaf começou a mudar com as suas atitudes. E em terceiro lugar, para nós concluirmos, Asaf entendeu a necessidade de adorar. Asaf entendeu a necessidade dele de adorar o Senhor. A necessidade dele continuar adorando ao Senhor. Asaf era um levita. Asaf, é a mesma coisa, irmãos. Eu vou conjecturar aqui. É a mesma coisa de um pastor de uma igreja, automaticamente ele for tirar do seu microfone, ele for destituído do seu cargo e chegar e dizer: olha, você não vai exercer mais sem ter pecado, sem ter feito nada de errado, vou te tirar o teu cargo, tu vai sentar. Da mesma forma, um levita ele não consegue ficar sem adorar o Senhor. Só que não precisa de um microfone, não precisa de um púlpito para adorar o Senhor. Asaf não entendeu que dentro do seu quarto, na sua cama, numa noite de claro, ele poderia engrandecer ao Senhor. Ele poderia continuar cantando os seus cânticos, os seus salmos. Mas só que ele, através dos seus conflitos, através das suas angústias, ele não percebeu que poderia continuar adorando ao Senhor. E se nós formos ver, no versículo 10, Asaf reconheceu e ele confessou. Vamos ver o versículo 10. E eu disse, ele fez o quê? Disse. Ele fez o quê? Disse. E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Aleluia. Oh meu irmão, Asaf entendeu, disse: olha, Senhor, quero resumir aqui. Em outras traduções vai dizer assim: e eu disse, isto é minhas angústias. Em outras traduções, alguém está dizendo aqui, alguma tradução está dizendo aqui, minhas angústias, ou seja, Asaf disse: olha, o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, não é culpa do Senhor. O que eu estou passando nesse momento é por minha culpa, é minha. Eu deixei chegar a esse ponto. Eu deixei a minha vida espiritual chegar nesse ponto. Eu deixei com que o Espírito Santo do Senhor se afastasse de mim. Oh meu irmão, nessa noite o Senhor quer dizer a você que Ele continua o mesmo. Asaf entendeu dizendo assim: ó Senhor, eu reconheço que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que oferecia o louvor e a adoração. O mesmo Deus que eu preparava o culto lá no templo de Salomão, lá no reinado de Davi, é o mesmo Deus hoje. Oh meu irmão, que nessa noite nós nos desprendamos da presença do Senhor, que nessa noite nós entendamos que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Se tem algo na sua vida que precisa ser mudado, que você viu que o Senhor operou no passado, da mesma forma que o Senhor falou no passado com você, Ele é o mesmo Deus hoje que pode falar com você. Ele pode restaurar a sua comunhão, Ele pode restaurar a sua intimidade com Ele. O texto, o salmo inteiro, ele se divide em 3 partes. Se divide no clamor, nas angústias, e no final Asaf reconhece que precisa adorar o Senhor, que precisa continuar sendo o mesmo Asaf do passado. No versículo 11, já estou terminando. No versículo 11, ele vai dizer, para adorar o Senhor: lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor, certamente que me lembrarei
das tuas maravilhas da antiguidade. Ou seja, no versículo 3, Asaf vai dizer: lembrava-me do Senhor e me perturbava. Ou seja, como é que alguns versículos depois Asaf vai dizer: lembrar-me-ei? Quando ele diz no versículo 3, lembrava-me, ele está falando do passado. Eu lembrava-me do Deus do passado. Eu lembrava-me do que o Senhor fazia no passado. No versículo 11, ele vai dizer: lembrar-me-ei. Ele está falando: eu estou lembrando agora, mas vou lembrar no futuro. Eu vou lembrar no futuro que o Senhor continua o mesmo Deus do passado. O Senhor que operou as suas obras, as suas maravilhas no passado, pode operar hoje e pode operar no futuro. Asaf quis dizer nesse versículo, dizer assim: angústia, sofrimento, conflitos, nunca mais. Porque eu entendo que o meu Deus precisa da adoração. O meu Deus precisa ser adorado pelo meu louvor. O meu Deus precisa ser engrandecido através da minha adoração. Meu irmão, que nessa noite nós nos desprendamos da presença do Senhor. Que nós tenhamos a convicção, porque o Senhor, Ele não precisa da minha e da sua adoração, porque Ele é Deus, mas nós necessitamos de adorá-lo, nós necessitamos de buscar a sua face, nós necessitamos de conhecer mais o Senhor, nós necessitamos desse Deus que operou no passado e opera no presente. Se o Senhor te deu livramento no passado, Ele pode te dar livramento hoje. Se o Senhor te curou de alguma enfermidade do passado, Ele pode curar alguém da sua família que está enfermo. Se o Senhor restaurou a tua comunhão no passado, Ele pode restaurar hoje. Se o Senhor te renovou no passado, Ele pode renovar hoje. Hoje é noite de Deus ouvir o seu clamor. Hoje é noite de os céus serem abertos ao seu favor. Hoje é noite de você se desprender, de deixar de pensar no que vai acontecer amanhã, do que você tem que enfrentar e dizer: Senhor, eu vim aqui para prestar a minha adoração ao Senhor. Eu vim aqui dizer que, Senhor, um culto que eu prestava ao Senhor lá atrás, lá no passado, eu posso prestar hoje. O louvor que eu cantava no passado, eu posso cantar hoje. A adoração que eu fazia lá no passado, eu posso fazer hoje. Então, meu irmão, eu quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos engrandecer o nome dEle, porque Ele está presente no nosso meio.